Capítulo 152, Negociações, Parte 2. Nesse momento a chuva fora da janela já havia parado, as nuvens se dispersavam e o sol já estava descendo, tingindo o céu de vermelho. Roland abriu a porta do quarto de hóspedes no primeiro andar, vendo Margaret andando em círculos em frente à lareira, parecendo bastante inquieta. Quando Sean, que estava de pé ao lado da sala, viu que o príncipe acabara de entrar na sala, ele levou a mão ao peito e fez uma reverência. Margaret, que também tinha visto o príncipe entrar, parou de andar e pisou na frente dele, ansiosamente perguntando: Sua Alteza, como é Lightning? Roland ficou surpreso. Havia vários tipos de resultados que imaginara, de calmo a irritado e possivelmente agindo com frio, mas nunca esperara que a primeira sentença dela fosse essa. Ela está bem, só um pouco cansada. É assim mesmo. Isso é bom. Margaret pareceu aliviada. Você parece se importar muito com ela. Ela parece exatamente com seu pai, especialmente seus olhos estreitos e nariz pontudo. Eu pude ver imediatamente que ela era filha do trovão. Depois, com um suspiro, desabotoou o decote, baixou a cabeça e tirou uma corda de ornamentos de ouro pendurada no pescoço. Apenas para verificar isso, anteriormente você disse que você tem a capacidade de julgar se eu estou mentindo. Você falou sobre a habilidade de uma bruxa. Se isso foi o que você fez antes e se você queria que eu provasse a minha sinceridade, você poderia, por favor, deixá-la participar dessa conversa. Eu não gosto da sensação de ser secretamente espionado. Encaixada no enfeite de ouro, ligada à corrente de ouro, havia uma joia de luz azul hexaédrica, que devia ser uma pedra de retaliação de Deus de alta qualidade. Roland estava pensando no que deveria dizer para reduzir o ressentimento e as dúvidas do outro, sem pensar que na verdade era Margaret quem tomava a iniciativa de fazê-lo. Para ser honesto, ele sentiu alguma admiração pela mulher dos mares. Apesar de estar em uma situação incrivelmente desfavorável, ela ainda estava tentando entender e manter a posição de liderança no diálogo deles. Quer se trate de suas habilidades de negociação ou estilo de atuação, tudo era consistente com a identidade de um comerciante de sucesso. Ele recebeu a pedra de retaliação oferecida por Deus e colocou-a em um cabide ao lado da lareira. Calculando pela qualidade da pedra, a faixa supressiva estimada em que nenhuma magia poderia ser usada era de cerca de 1 metro. Olhando nos olhos de Nightingale, pareceria um buraco negro em torno de 1 metro de altura. Para evitar o alcance efetivo da pedra da retaliação de Deus, ela sempre teve que mantê-lo longe dela. Vamos para a sala de recepção, Roland ofereceu. Já que o outro lado mostrava sua sinceridade, ele não deveria agir tão mesquinho. Quando os dois entraram na sala de recepção, Nightingale já havia saído de sua neblina e estava sentada ao lado de um sofá, com o queixo colocado em ambas as mãos e deliberadamente mostrando uma expressão entediada como se ela já estivesse esperando lá por um longo tempo. Quando se sentaram, Roland apresentou pela primeira vez Nightingale. O nome da mulher ao meu lado é Nightingale. Ela é capaz de julgar a autenticidade de suas palavras. Olá, senhorita Nightingale, disse Margaret, balançando a cabeça e recebendo uma saudação em resposta. Você disse anteriormente que não nutre sentimentos negativos por bruxas. Por quê? Roland imediatamente começou sua primeira pergunta, que ele mais queria saber. Até onde eu sei, os fiordes também pertencem à influência da igreja. Mas a influência deles é muito mais fraca do que a crença dos 3 deuses. Com relação a isso, o Suffolk e o Sandpiple são bem parecidos. Ambos adoram o céu, o mar e a terra. Quanto a mim, ela fez uma pausa. Eu tinha um amigo muito importante e bom. No meio de uma viagem de pescaria com meu amigo, aconteceu que fomos inesperadamente atingidos por uma tempestade. Lutando por nossas vidas, nosso veleiro foi, infelizmente, atingido por uma onda, quebrando-a em muitos pedaços. Durante este desastre, ela se tornou uma bruxa, conseguindo respirar como um peixe. Ela me encontrou quando eu já tinha perdido a consciência e estava flutuando na água, então foi ela quem me arrastou para a praia. O que aconteceu depois? A curiosidade de Nightingale foi escolhida.
logo depois que eu tinha acordado, e à esquerda, talvez maior do que o desejo de estar comigo. Ela estava mais ansiosa para voltar ao mar, disse Margaret com pesar. Desde então, nunca mais a vi. As pessoas costumam dizer que ela aparecia durante os dias de nevoeiro, levantando o corpo para fora da água e guiando os barcos de pesca com ela cantando. Guiá-los com sucesso ao redor das rochas. Não importa o que, meu amigo nunca poderia ser mau, nem o lacaio do diabo. Roland acenou com a cabeça. As bruxas que despertaram para o seu poder eram anteriormente apenas pessoas comuns, e nos casos em que as pessoas já conheciam as bruxas antes de despertar e tinha profundo contato e compreensão delas, sua impressão seria difícil de mudar apenas pelo unilateral. Retórica da Igreja. Você parece saber muito sobre o poder das bruxas. Apenas com uma frase, você foi capaz de adivinhar que eu tinha mais de uma bruxa. Honestamente, por causa do relacionamento com meu amigo de infância e parceiro, eu me interessei por bruxas. Eu até pensei sobre a possibilidade de hospedar aquelas mulheres estranhas. Margaret sorriu. Infelizmente, King City é completamente diferente de Bordestovo. No final, tive que desistir dessa ideia porque o risco era grande demais. Vendo que Li Ning tinha se movido diretamente em seus braços, parece que ela está muito perto de você, mas ela é uma bruxa. Então, eu pensei que você poderia ser o mesmo que eu, alguém que não odeia as bruxas. Como um senhor, esconder algumas bruxas não deveria ser uma tarefa difícil para você, especialmente aqui na fronteira. Mas você ainda tem que ter muito cuidado. Se você for encontrado pela igreja, seria difícil para você salvá-los. Falando nisso, até agora Nightingale ainda não encontrou nenhum sinal de que o outro tivesse mentido. Com isso, ela já havia rejeitado a possibilidade de Margaret informar a igreja. Roland também finalmente chegou a uma conclusão em seu coração. Então, com um tom levemente apologético, ele disse: parece que eu estava realmente um pouco sensível demais. Espero que você não se importe. Não, Vossa Alteza, afinal de contas, foi também para Lightning e para a segurança das outras mulheres. Margaret acenou com desdém com a mão. Ao contrário, se você não se importasse, então você realmente ser uma pessoa irresponsável. Você está familiarizado com o Thunder? Perguntou Roland. Seu amor por Lightning é muito maior do que a preocupação das pessoas comuns pelas crianças heróicas. Diante de tal pergunta, Marjorie hesitou por um momento. Roland dissera, se ela não quisesse responder a uma pergunta, deveria agir como ele nunca pedira, mas ela finalmente começou a falar. Para falar a verdade, mais tarde, quando saí da vila de pescadores, juntou-se a uma das expedições de Sir Thunder. Juntamente com eles eu explorei o mar por um longo tempo. Como um jovem novo membro da equipe, Sir Thunder e sua esposa cuidaram de mim. No dia em que a iluminação nasceu, eu também estava lá. Ela nasceu a bordo. Sim, durante uma tempestade. Do lado de fora da cabana, o trovão e os relâmpagos continuamente iluminavam o céu. No entanto, logo após o seu nascimento, a esposa de Sir Thunder morreu por causa de uma infecção por sepse, e eu agi como sua meia-mãe. Mas eu não podia dar-lhe leite materno, mastigava mingau de trigo e misturava-o com ovos de peixe e farinha, alimentando-o lentamente com ela. A voz de Margaret tornou-se muito gentil. Embora Sir Thunder fosse incomparável e triste, ele ainda tinha que comandar a flotilha. Sem ele como a espinha dorsal, a tripulação entraria rapidamente em colapso depois de apenas alguns meses. Durante esse tempo, eu fiquei na cabana, observando como Lightning cresceu lentamente. Até Sir Thunder encontrar as Ilhas das Sombras. Após a descoberta, voltamos para a Baía Crescent Moon e a expedição acabou. Não muito depois, saí do fiord e me estabeleci no reino de Grey Castle. Então foi isso o que aconteceu, Roland lamentou em seu coração. Não é de admirar que quando ela ouviu o nome de Thunder, sua reação seria tão forte. Quanto ao motivo pelo qual Margaret decidiu não continuar seguindo Thunder em suas aventuras, ele poderia adivinhar uma ou duas razões. Mesmo assim, parecia ser o começo de uma história de amor. Não significava que o final seria esperávamos.
Tal coincidência, para se encontrar novamente depois de atravessar muitos rios e caminhar por estradas sinuosas nas montanhas, agora que eles já tinham uma relação tão próxima, não era possível obter um desconto ainda maior para comprar e vender. Ele tossiu 2 vezes. Margaret, já que podemos ser considerados conhecidos sobre esse acordo. Sua Alteza, isso não serve. Margaret riu. Um acordo é um acordo. Este é o princípio eterno do empresário.